pessoas, tudo certo com vocês? Eu sou o Danilo aqui do Contador de Histórias, do canal do YouTube aqui o DanasFX, DanasFX, né? E eu estou finalmente gravando o vídeo mais pedido nesse... Não lembro quanto tempo que eu tenho esse canal, mas né, desde que eu criei ele é o vídeo mais assistido, é o vídeo mais comentado. E tem muita gente que pede, assim, né, tipo, um tutorial, né? Tipo, quer saber como que fez aqui. Tanto nos comentários quanto por fora, tem muita gente que fala, tipo... Gostaria de saber como foi pra chegar nesse resultado, então eu finalmente resolvi gravar aqui. Estou com a minha sessão aberta. Pra quem me acompanha mais recente sabe que eu uso o Reaper pra tudo. Isso aqui era na época que eu ainda usava o Pro Tools pra todos os meus projetos, antes de eu migrar pro Reaper. E era mais fácil eu resolver gravar aqui, né, do que se eu tentasse depois, né, tipo, putz, fazer tudo isso no Reaper dá uma preguiça, né? Tem muita coisa de mandada, de pan, volume, tem que recriar todos os plugins e, enfim. Vamos por partes, né? O que foi que eu criei? Se você que tá vendo esse vídeo aqui não sabe do que se trata, né? O vídeo original foi para chegar na voz da Dormin, que é essa espécie de entidade do jogo do Shadow of Colossus, que no original é isso. Está O original também é um idioma inventado, né? Tipo, ou seja, não é inglês, não é nada, foi um idioma inventado pro jogo. E você tem já bem claro, assim, que são mais de uma voz, mais de uma voz. Você tem uma voz feminina presente, você tem uma voz masculina presente, você tem, parece que são variações, ou como se fossem várias mulheres falando, vários homens falando, com diferenças sutis, né? Então, o que eu fiz, o meu resultado que eu cheguei foi esse daqui. Está falando da alma dessa garota? Almas perdidas não podem ser recuperadas. Então, né, esse daqui foi o resultado que eu cheguei. Pessoalmente, eu gostei bastante de como ficou. Eu gravei ele com a minha esposa, a Carol, que fez a voz feminina. Eu gravei a voz masculina e tem algumas peculiaridades aqui, algumas diferentes abordagens que eu tive para pensar em como fazer isso, né? E eu vou passar com vocês pista por pista. Vou começar pela masculina, que foi o que eu gravei primeiro, né, pra até saber, ter a referência do que eu... de fazer testes a princípio, depois já quando eu fui gravar com a Carol, tipo, tendo em mente o que eu precisava, como que ia ser, já com o texto certinho e tudo mais. Então, como no original você tem esse negócio, putz, parece mais de uma pessoa falando, né? Você tem tanto uma voz masculina quanto feminina. Você tem um eco, às vezes, entre as palavras. Putz, é um efeito bem legal. Então, a forma como pensei nisso, eu falei, putz, eu vou gravar uma voz guia, uma voz principal, que vai estar mais presente. Eu vou gravar uma dobra dessa voz, ou seja, eu vou gravar o mesmo texto, não me preocupando, assim, se ficar um pouco diferente. Uma eu gravei um pouco mais rápido, outra eu gravei um pouco mais longa, outra às vezes ficou bem parecida. Justamente que é pra dar essa ideia de sentir melhor que tem mais de uma pessoa falando, né? De que são diferentes vozes. Então, eu tenho aqui minha voz principal, vou mostrar sem os efeitos. Deixa eu pegar assim a risadinha, já venho aqui no direto de uma fala. Mas estes ídolos não podem ser destruídos. Eu gravei uma coisa assim meio que sem emoção, às vezes. No original ele tem um pouco disso, tem alguma... Existem momentos onde parece ter, né, tipo... Igual no começo tem aquela risada, parece que tá tipo, achando um pouco mais engraçado o que tá acontecendo, num sentido meio triste às vezes, porque é uma entidade, tipo, o que é isso? Você não sabe nem, não tem uma forma, são só as vozes. Então eu tentei fazer uma gravação meio sóbria pra chegar mais próximo do original. E na gravação principal eu já gravei, né, tipo... Mas um pouco mais grave, que era justamente pra quando eu colocasse o pitch, por exemplo, se eu gravasse no meu tom de voz normal, pra eu chegar onde eu queria, né? Eu ia ter que fazer ele funcionar mais, né? Deixar o plugin mais presente, mais atuando. E eu tento evitar isso de vez em quando, a menos que seja o efeito desejado, ter um pitch muito mais grave, né? Então, eu já gravei mais grave, coloquei 3 semitons ainda pra baixo, pra... Mas estes ídolos
ficar nessa pegada já um pouco mais próximo até do tom do original, né, onde que tá esse pitch do original, né, entre o agudo e o grave. E eu deixei aqui um detalhezinho que tá praticamente em quase todo o pitch que eu tenho utilizando, que é essa parte aqui de mix do plugin. Ele basicamente define quanto do plugin você vai estar ouvindo funcionar, ou seja, 85% a gente está ouvindo essa voz, que é a voz com o pitch, Mas. e 15% é a gravação original. Mas. Estes ídolos não podem ser destruídos. Então, dessa forma, tipo, já ajuda a passar essa mensagem que é mais de uma voz, é mais de uma pessoa. E fazendo isso, por exemplo, para de baixo, né? Mas. Ou seja, já dá a ideia de que você tem duas vozes nessa pista, duas vozes nessa pista, então você já tem 4 vozes praticamente aqui só nessas duas pistas, usando dessa forma, né, de deixar o pitch atuando um pouco da gravação original e quase todo ele, a voz com esses 3 semitons abaixo. Um detalhe importante para você assistindo esse vídeo, se você estiver vendo ele no celular, às vezes tipo no falante do celular, né, pela caixinha de som do celular, caixinha de som do computador, talvez você não pegue alguns nuances, né, tipo algumas nuances que tem desses efeitos, dos reverbs que eu usei, de parte de delay e tudo mais. Então eu recomendo escutar com fone de ouvido. Para você pegar tudo isso que tem acontecendo aqui, né? Então, depois do pitch, eu decidi colocar um reverb. O reverb, ele é um reverb grande, mas ele não atua por tanto tempo, porque como eu sabia que eu ia ter várias vozes para isso, se eu deixasse tudo atuando muito, né, tipo, em vez de 1 segundo de duração do reverb, deixar em... Estes ídolos não podem ser destruídos. Você sente o reverb durando muito mais tempo ali do que precisa. Esqueci quanto que era o original, 1,77. Ele vai durar por muito mais tempo. E pensando com o tanto de voz que tem aqui, tudo durando muito mais tempo, você corre um risco ali, né, de dar uma cacofonia, né, de prejudicar a inteligibilidade. Então, como é essa criatura sem corpo, né, é só essa voz que a gente escuta, é só essa voz que tem no original, eu realmente então não quis deixar um reverb muito alto porque eu ia ter em tudo, né, tipo, então ia ficar muito exagerado. E então, né, tipo, e tem essa relação aqui do quanto que o reverb está atuando, né, tipo, a gente não tá ouvindo ele funcionando totalmente, né, que seria... Estes ídolos não podem ser destruídos pelas mãos. Então você sente o reverb e como tem tudo parece ter um pouco mais de reverb. E por fim, para a voz principal eu usei o Low Air. O Low Air ele é esse plugin que ele é basicamente ele funciona para dar um punch, assim, tipo, nos graves. Ele é quase como se você tem uma sensação de um subwoofer, assim, tipo... Só as partes bem mais graves, né? Mas estes ídolos não podem ser destruídos. O que eu gosto é que ele ajuda a dar uma presença nessas frequências mais graves. Então essa foi minha referência para a voz principal. A voz masculina principal era essa. Gravei tudo aqui então. Aí eu vou lá e gravei tudo de novo. E aqui, né, que é aquele detalhe, né? Tipo, sem se importar se tá exatamente igual, se uma falinha ficou um pouco mais curta, ficou um pouco mais longa, se a risada não tá exatamente igual. Tanto, né, que essa voz, ela... Até a gravação eu já fiz ela um pouco mais aguda. Está falando. Né, comparando com a antiga, né? Está falando. Está falando. Está falando. Porque, né, tipo, aí realmente ajuda a passar mais essa coisa de, beleza, tem mais de uma voz por aí. Eu não fiz um pitch tão diferente pra essa, né? Eu não coloquei tanto ele funcionando tanto, tá só um semitom e um pouquinho pra baixo. Mas ele também tá atuando bastante, ou seja, a gente escuta 88% da voz com o pitch e só 12% da gravação original. Mas uma tarefa grande como essa, né? Então você já ajuda de novo naquela coisa, você escuta uma voz principal, mas você tem bem de fundo essa outra voz, né? Então, quando você já tá com as duas juntas, então, já vai ajudar realmente a passar uma coisa que tem mais vozes aí, ou a gente já tá escutando a mesma voz falando diferentes vezes a mesma coisa.
Mas uma tarefa grande como essa tem um preço igualmente grande. E aqui essa coisa, teve alguns até que eu, de repente, eu dei um time shift, né? Tipo, um time shift é eu comprimir ou mudar a duração da fala, né? Tipo, deixar ela mais Preço curtinha igualmente grande. ou deixar ela mais longa. Preço igualmente grande. Que é justamente, mas eu não queria exagerar tanto assim pra algumas coisas, porque eu já ia não ter essas coisinhas aqui no meio que eu ia usar mais pra frente. Então, aqui era só pra, em algumas falas, né? Tipo, é legal, ele dá esse efeito, Tem um preço igualmente grande. dá uma diferença de tempo entre uma coisa, entre uma voz falando e a outra. E me ajuda a chegar no que eu queria aqui, no que eu vi comparando o original. Que é um pouco mais seco até, na verdade. Eu queria deixar isso um pouco mais exagerado na minha versão. Né, tipo, querendo ou não, é uma versão minha, né? Tipo, é uma abordagem que eu tive pra fazer esse efeito. Essa pista aqui de baixo, ela é uma cópia da pista original, né? Da minha gravação original. Só que eu puxei tudo um pouquinho. Então, né, tipo, vamos deixar aqui sem efeito, essas duas. Eu não passei o reverb aqui da outra dobra, mas tá praticamente a mesma coisa. Mudam um pouquinho os parâmetros, mas no geral não tem tanta diferença assim. Opa, esqueci de tirar o original. Mas uma tarefa grande como esta. Você tem essa coisa, tipo, ele sai um pouquinho ali de fase, né? Tipo, porque é a mesma fala, só que tem uma diferença, assim, pequena. Tem uma diferença aqui de 35 milissegundos, não sei se é milissegundo ali, mas enfim. Mas uma tarefa grande como esta tem um preço igualmente grande, que deverá ser pago. E aí, pronto, assim, tipo, você tem só nessa voz Mas original, uma tarefa grande como esta dá um pouquinho desse... Parece uma voz meio com... Ela tá meio blá 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 blá, né? Tipo, justamente por conta dessa diferença de fase que você vai ter de só puxar um pouquinho, tipo, né? Tem uma diferença de tempo ali minúscula. Então a gente escuta isso daqui, depois começa a escutar isso daqui, e elas meio que se sobrepõem, e aí quando você junta com tudo, então, né? deve erguer sua espada contra a luz. E aqui sim a gente já tem um reverb um pouquinho mais exagerado. E também, né, tipo, tudo... existe também, além, né, tipo, dos efeitos entre si, uma relação de volume, né, diferente. Então, por exemplo, essa voz aqui, ela tá bem mais presente, a voz principal. Essa primeira dobra tá mais baixa, tá com aqui 6 decibéis abaixo. E essa voz que tá mais exagerada, né, o reverb, essa segunda dobra, que é literalmente a primeira, né, só que um pouquinho pra trás, tá menos 19. Então, tipo, é que a gente tá ouvindo ela só sem a curva de volume. Deixa eu ver, seria mais ou menos... Okay. Fazer o seguinte. Deve erguer sua espada contra a luz. É basicamente isso que a gente tá ouvindo, né? Tipo, misturado com tudo, nesse volume. Aqui ela já é a gravação normal, né? Tipo, sem o volume aplicado. Sua espada com... E aqui, justamente, eu deixei o reverb mais exagerado porque tá bem baixo. Então, essa duração aqui do reverb, assim, tipo, de 5 segundos, quase 6 segundos, né? Tipo, é basicamente essa fala aqui, tipo, quando entra o reverb, ela para de atuar por aqui, né? Mais ou menos. É basicamente isso que quer dizer essa questão dele durar 5,86 segundos, né? Tipo, ele vai decaindo durante esse tempo. Então, isso ajuda como uma colinha, né? Tipo, você tem aqui alguma coisa no meio entre as falas que ajuda a grudar tudo, por assim dizer, né? Tipo, no inglês eles usam bastante, assim, essa expressão de you need something to glue. Você precisa de uma cola pras coisas, né? Que ajuda a não ficar, tipo, acabou o efeito, fica aqui, tipo, seco, né? Tipo, ele acaba, pum. Com esse reverb mais longo, você tem aqui esse... que ele dura até basicamente começar a próxima fala. Então você tem essa colinha que liga uma fala com a outra. Depois a gente tem aqui essa terceira dobra, que na verdade, acredito que vai ser... é a gravação principal, só que ela está invertida, né? A gente está ouvindo ela de trás para frente.
E, né, também a gente tá ouvindo ela num volume como se fosse em 0 decibéis, mas na mixagem no final ela tá basicamente por aqui. Então ela tá bem mais de baixo e todas essas falas, você pode ver que elas começam antes da fala. Que, de novo, é praticamente essa ideia de você ter uma cola, né? Tipo, o reverb dessa daqui, ele tá bem baixo, ele soa até começar a próxima. E aqui você tem, então, tipo, misturado junto esse... Está falando da alma dessa garota? Almas perdidas. Né, tipo, a gente tá ouvindo num volume bem diferente de como tá a relação de volume no original, mas é bom porque ajuda a passar melhor até por quê, né? Tipo, o que esse negócio aqui tá fazendo? E foi basicamente o resultado que eu quis chegar, que era pra colocando mais coisas, né? Então... Almas perdidas não podem ser recuperadas. Essa não é a lei. Então, tipo, é bacana porque você tem uma voz completa, assim, parece que ela nunca deixa de estar ali, né? Tipo, exceto quando você tem intervalos mais longos, às vezes que acabam sendo... Ou quando teria a fala do menino, ou quando a música sobe no original, né? Então você tem um tempinho mais contemplativo. Aí, às vezes, aqui, por exemplo, ele fica um pouquinho mais... Quando você vai começar a sentir falta da voz, né? Tipo, o reverb parou de atuar, ou alguma coisa assim... Já entra a próxima, né? Tipo. E no original a gente tem um pouco disso, né? Vou pegar aqui um trechinho, esse trechinho aqui mesmo. Você viu que aqui, tipo. Você tem aqui já, por exemplo, a voz feminina aqui no. E daí, pouquinho depois já entra a voz principal. E. Pra algumas coisas eu acho que funciona legal você deixar a fala mesmo. No caso, eu preferi colocar ela em reverse, que eu acho que ajuda a pegar não perder tanto assim um pouco às vezes da característica do original, que é um idioma inventado, sabe? Então, é uma coisa que, né, tipo, de novo, vai cada um, né? Cada um tem uma forma de pensar nisso, mas eu gosto de respeitar um pouco assim essa coisa de o original é assim, eu consigo deixar alguma coisinha dele, aproveitar alguma coisa dessa ideia. Então, você tem... Opa, tirar o original. Mas como essa é um sambada. Dá uma estranheza, sabe? Dá aquela sensação de... Pera, tão falando só... No caso pra gente, tá falando só português, né? Tipo, tá falando só um idioma, tá falando mais de um. Então, eu gostei, assim, de fazer isso no reverse. E eu usei ele aqui de novo. Aliás, né? Tipo, antes da gente passar próximo, né? Tipo... Esse reverb, ele tá atuando 100% diferente dos outros. A gente só tá ouvindo a gravação principal com 2 semitons abaixo. E de novo é uma coisinha legal, porque, por exemplo, esse daqui de cima também é a gravação original e ele tá também 2 semitons abaixo, na verdade. Tipo, essa aqui tá mesmo. Esse daqui que tá um semitonzinho e meio abaixo. Então você tem afinações muito próximas. Então ele dá uma sensação de, além da estranheza, assim, você tá ouvindo mais de uma coisa ao mesmo tempo... É como se você tivesse realmente, assim, tipo, ouvindo a mesma fala ao mesmo tempo, fora de tom. Então ajuda a passar um pouco de inquietação também. É uma voz que a gente parar pra pensar que no original ela é uma voz de respeito, é uma entidade, né? Então, putz, é legal você trazer um pouco dessa presença. Mas como essa é um sambada. E daí, por fim, tem uma outra aqui que tá no reverse, que eu acredito que... Será que eu gravei isso aqui o dia inteiro de novo? E eu só fiz um reverso? Eu não lembro agora. Faz muito tempo que eu não mexo nesse projeto. Ah, não. Essa daqui é a segunda dobra, né? Tipo, a primeira dobra, na verdade. Ou seja, vamos lá por partes. Essa pista aqui é a gravação original, que tá sendo replicada aqui. E aqui, né? Tipo, invertido, né? No reverse. E essa daqui é uma cópia dessa daqui, só que ela tá invertida. E eu deixei ela, tipo, num tempo diferente. Ou seja, essa daqui a gente escuta basicamente durante a fala. E às vezes ela pode acabar um pouquinho depois, mas geralmente sempre um pouquinho junta, que é justamente pra dar, de novo, ajudar nessa coisa, essa estranheza. Mas com essa espada, não seja impossível. De novo, por quê? Você tem essa coisa que parece que não... É uma língua que você não conhece, né? É tipo... E é uma coisa que eu quis tentar chegar.
Que são as encarnações das. Aí na mixagem final, né, com, né, tipo, a diferença de volume, né, tipo, com a relação de volume, Que são as encarnações dos ídolos. tá tudo meio misturado, mas você tem as vozes mais presentes, que elas estão mais destacadas. Então, causa uma estranheza, mas pra mim, pelo menos, não prejudicava a inteligibilidade. Então, foi por isso que eu não me incomodou, assim, usando com a relação de volume que eu usei, né? Tipo, essas falas invertidas estão com menos 12 decibéis, essas falas invertidas estão com menos 6 decibéis. Depois a gente foi, então, pra gravação da voz feminina, que é a parte da Carol. Aí, de novo, também foi a mesma coisa, só que com ela, no caso, eu só gravei uma vez, ela normal, né, tipo, ela sozinha. Então, vou tirar os efeitos aqui. Podem. Mas com essa espada. Eu falei pra ela gravar um pouquinho, também um pouquinho um tom abaixo, fora do tom dela, apesar que eu não quis mudar tanto, porque a voz feminina eu achei que ela tá com mais presença e menos estranheza no original do que o masculino. Presta atenção na voz feminina, você vai conseguir ver que ela tá um pouquinho... Ela soa mais presente. Ela tá mais aqui, nessa parte aqui no lado direito do fone. Então você tem ali um... Ela não tá tão, tipo... Parece que tá com efeito, ela não parece que tá com um pitch muito grave. Então eu coloquei um pouquinho aqui. Opa, esqueci de solar. Mas com essa espada. Talvez não seja impossível. Então você tem ali, então, só uma diferencinha ali, mas nada demais. Só pra ajudar a trazer um pouquinho mais de grave, né? Reverb, mesma coisa que tava na minha voz principal. E eu coloquei um jazzer porque é pra ajudar só nas sibilâncias que... Mas com essa... A região, assim, que ela tava falando, tava me trazendo um pouco mais de... né? Tipo, isso aqui tá cortando basicamente isso, né? Esse... Mas com essa espada. Talvez não seja... Vocês podem ver que às vezes até... Isso é uma coisa que eu não me preocupei também, assim, tipo... Eu queria deixar, às vezes, gravar pra pegar um pouquinho das caixas de som, né? Tipo, eu não gravei no fone de ouvido. Que ajuda até a trazer um pouco mais ainda de voz, né? Então, além das gravações, tipo, em algumas pistas tem, tipo, original, inclusive, de fundo, né? Opa! Aí, o que eu fiz aqui depois? Então, tem essa voz principal, tá com o reverb, tá com o jazzer. E você tem essa cópia da voz. Com essa espada. Mas aqui eu já deixei bem mais exagerado o pan. Vocês podem ver que tá com 9 semitons pra baixo, né? Então... Mas com essa. E a gente tá ouvindo 72% da voz com o pitch e 28% da voz da gravação original. Ou seja, 72% disso. Mas com essa. E os outros 28% disso. Mas com essa espada. Espada. Talvez não seja impossível. E ela tá um pouquinho mais baixa também, né? Se for comparar com a gravação dela original. Tá 5 dBs abaixo. E aí junta... os ídolos que te encaram. Estaria mais ou menos assim na relação, né, de volume na mixagem. Contemple os ídolos que te encaram. Ela ficou... Como o efeito aquele tá bem mais presente, 9 semitons pra baixo, tipo... É bem mais perceptível... Então ele ficou uma coisa meio andrógena, por assim dizer, tipo... É uma mulher falando com efeito, é um homem falando com efeito, né? Tipo, ajuda a passar um pouco essa sensação. Contemple os ídolos. Depois tem a parte, né, com o pitch, o reverse, aliás, né, desculpa. Mesma ideia que eu fiz aqui, né, que era de começar um pouquinho antes a fala, né, tipo ao contrário, né, a fala no reverse. E com o reverb também atuando um pouquinho forte, o reverb não, um pitch atuando aqui um pouquinho forte, menos 5 semitons da gravação original, mesma relação de 72% e 28% da gravação original, e a gente já tem aqui um... Contemple os ídolos que te encaram. Nas paredes ao...
algumas coisas começando antes que dão essa colinha, né? E esse daqui eu peguei que eu queria colocar que eu achei que ficou legal, assim. Eu fui fazer pra testar e eu gostei de como que tava. Contemple os ídolos que te Que aí, ok, aqui a gente tem então um delay. E aqui a gente já começa a ter mais pra... Vamos lá, né? Tipo, ele tá um pouco mais baixo na mixagem final, essa... Tá por aqui, o... Contemple os ídolos que te encaram. Eu fiz aqui meio na mão mesmo, né? Tipo, cortando as partes que eu queria, as palavras que eu queria que aparecessem. Que isso aqui é pra dar uma reforçada no texto, eu acho. Porque, por exemplo, você tem um... Contemplem. Eu queria que essa palavra tivesse uma certa importância aqui. Então a gente escuta o contemplem no original e essa palavra ela continua mesmo depois que a voz principal fala, né? Contemple os ídolos que te encaram. Aqui, às vezes, tipo, o que te encaram, né? Então, por exemplo, pra dar justamente assim, tipo, é uma questão de gosto, assim, tipo, né? Eu gostei de como ficou e eu gostava que passava assim, tipo, você tem uma palavrinha ou outra, uma frase ou outra. Opa, desculpa aí. Bati no microfone. Uma fala ou outra, assim, tipo, que você escuta, você tem com esse efeito do delay. Você deve destruir cada um deles. Mas este... E por fim, né, tipo, aqui é a verdade, né, passar o... Não tem o pitch, eu só copiei basicamente acho da pista de baixo, eu tirei aqui bem pouquinho, não tem tanta diferença, né, tá igual da pista original do feminino. Aqui a configuração que eu usei pro delay, que foi o que eu gostei, né, o que chegou num resultado que me apeteceu. E por fim um reverb um pouquinho mais exagerado que o outro, bem mais presente que os outros que a gente usou até então. Mas até porque eu queria um pouco mais de clareza, né, tipo, na voz, como isso aqui é só com eco. E ajuda nessa duração de passar um pouco dessa eteriedade, né? Mas com essa... Opa, peguei o mesmo trecho, desculpa aí. Vamos ver. Mas estes ídolos pelas mãos por estas terras. Eu gosto disso, sabe? Ele dá uma preenchida no som e ajuda nessa coisa assim, tipo, você tá ouvindo mais de uma voz, você tá ouvindo várias vozes, né? Tipo, putz, pra mim funciona legal. E por fim, o que foi uma ideia que eu tive na hora que eu tinha usado isso num outro episódio do meu podcast, pra quem ouviu o Tear do Fim dos Tempos, que eu também tinha um pouco dessa voz andrógena que eu queria colocar. E pra isso eu fiz um take onde eu e a Carol gravamos ao mesmo tempo, a gente gravou junto. Está falando da alma desta garota? E de novo, né? Tipo, como a gente tá gravando junto, a gente tá meio que tentando falar próximo do outro, mas vai ter desencontros. Uma fala, às vezes, ela pode falar mais rápido que eu, de repente eu falo uma outra mais rápida que ela, ou mais lenta. Almas perdidas não podem ser recuperadas. Por exemplo, aqui ela falou não primeiro, né? Não podem. Então, tipo, dá uma diferença legal, tipo, já é um outro take, né? Então, por exemplo, isso aqui é uma gravação, isso aqui é uma gravação, daí daqui tem as cópias, né? Isso daqui é uma gravação, cópias, isso daqui é outra gravação com 2 pessoas, então tem tipo 1, 2, 3, 4, 5, né? Tipo, é basicamente você tem 5 vozes gravadas diferentes e com algumas somas, né? Tipo, pra trazer mais efeitos, dobras com pitch, algumas invertidas e tudo mais. E isso daqui é uma coisa que eu acho legal, assim, pra esse efeito principalmente, né? Que são as encarnações dos ídolos na parede. Se você derrotar Aí você vai somando as coisas, né? Então... por estas terras, vagam livremente, conosce. Que são as encarnações Mas, né, a gente tá ouvindo tudo sem as curvas de volume, que tudo no final, então, seria isso daqui, né? Tipo... Por estas terras, vagam livremente, conosce. Uma outra coisa legal que eu usei aqui também pra ajudar ainda mais, de novo, assim, tipo, nessa coisa de você trazer mais vozes, vocês podem ver essa coluna aqui, escrito Sends, basicamente o que isso quer dizer, né? Tipo, essa pista, todas essas falas
elas saem daqui, né, tipo, ou seja, imagina como se fosse como se fosse físico, assim, tipo, você tá tirando, você tem uma entrada, esse som ele tá saindo daqui e tá indo para outro lugar. Ou seja, a gente tá ouvindo ele saindo tanto por aqui, pelo bus 78, que tá vindo para cá, quanto para cá, que tá saindo no bus 5 e 6, vindo para cá, a menos 4.3 volume. Nossa senhora, tipo, desculpa que aqui ficou um pouco mais técnico, né, mas é uma mandada de som que basicamente tá fazendo isso daqui vir para essa pista, ou seja, só Está falando dessa Então, tudo isso aqui, quase todas, na verdade, estão saindo das suas pistas originais, então além da gente ouvir elas na mixagem final, né, tipo, como elas também passam por aqui, que dá que tá com esses dois plugins, um outro delay, e um reverb também, tipo, bem próximo de como eu usei nas vozes. Ou seja, por exemplo, daqui, né, tipo, eu só tenho delay nesse eco aqui que eu usei, certo? Colocando aqui, então, todas as vozes passam por este delay. Tudo isso aqui tá passando por aqui e ele sai a menos 13 decibéis para entrar na mixagem. Os ídolos que te encaram nas paredes ao seu redor. Isso daqui ele tá com esse delayzinho também um pouco mais curto, na verdade, do que foi como eu usei no eco, que era justamente para você ter essa coisa de as vozes elas estão muito próximas falando uma da outra, assim, né? Tipo, E como eu não tinha usado nada de delay na voz masculina, ajuda a trazer mais uma camada, então, quando você tem o total, né? A soma toda. Entre os ídolos que te encaram. Aí eu olho o gato passando. Dá oi, fumaça. Dá oi pra galera, fumaça. Fica aí. Enfim, depois aqui desse pequeno intervalo comercial de ver o gato. Então é o seguinte. A voz que a gente tem, ela tem essa daqui. Entre os ídolos que te encaram nas paredes. Somando com isso daqui. Entre os ídolos que te encaram. É que como basicamente a gente tá ouvindo tudo sem as curvas de volume que eu fiz, que é mais fácil para eu conseguir solar as pistas dessa forma. Mas então você tem, né, tipo... isso daqui sai daqui, vem pra cá, passa pelo delay, pelo reverb, vem pra cá, e daí, tipo, por fim, a gente tem a mixagem final, que já é o que vai com efeito, com as mandadas. Os ídolos que te encaram nas paredes ao seu redor. Você deve destruir. E foi basicamente, então, assim que eu cheguei neste efeito de voz. Gravações minhas, gravações da Carol, uma gravação de nós dois juntos, soma de delay, reverbs e tudo mais. E por fim, né, a gente chegou então nesse resultado final aqui, que colocando com né, tipo, coloquei uma música, montei os efeitos, né, tipo, alguns efeitos que eu, né, tipo, onde aparecia mais, e gravei também a voz do menino, né? Sacrificaram ela por causa de um destino amaldiçoado. Está falando da alma dessa garota? Deve erguer sua espada contra a luz e seguir a direção que ela apontar. E encontrará os colossos para derrotar. Enfim. Pessoas, este aqui foi, então, a forma como eu encontrei para criar esse efeito aqui da voz do Dormin da minha versão, né? Tipo, o original ele é um pouquinho mais seco. Eu exagerei um pouco, assim, nos delay e reverb, mas, pessoalmente, eu gostei bastante. Pra mim, encaixava bem. Por estas terras vagam livremente colossos, que são as encarnações dos ídolos na parede. Cada um dos colossos que vagam
Seus ídolos irão cair das paredes em que descansam. Então, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado aí, que eu tenha conseguido explicar. Fazia muito tempo que eu não abria essa sessão, então tinha bastante coisa aqui que eu tava praticamente relembrando enquanto gravava o vídeo aqui. Essas outras pistas aqui foi basicamente para um outro trabalho que eu aproveitei esses efeitos aqui para gravar. Jefferson, se você estiver vendo isso aqui, Jefferson do podcast Dado Viciado, podcast de RPG foi para um podcast dele. Se você quiser deixar aí o link de qual episódio que é esse, eu realmente não lembro, faz tempo já, né, que a gente gravou isso. E, enfim, né? Foi o resultado que eu cheguei, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu tento ajudar, ou respondendo nos comentários, ou de repente gravando alguma outra coisa. Mas é isso, pessoas. Muito obrigado. Peço perdão pela demora para gravar esse vídeo, né? E qualquer coisa, então, é só avisar. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, por favor. Sempre ajuda a deixar comentários. Se você acha que isso pode ajudar alguém, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. E a gente se vê em um próximo vídeo. Abraço!